A cidade costeira de Rothesay, na ilha de Bute, é um lugar pitoresco para viver ou passar férias. Localizada na costa da Escócia, abriga pouco mais de 4.500 moradores e é bastante popular entre turistas, veranistas e famílias. Muitas vezes é citada como um dos destinos mais bonitos para visitar, graças às paisagens incríveis e atmosfera amigável. Ali, todos se conhecem e as pessoas costumam deixar as portas destrancadas. Porém, numa noite de verão do ano de 2018, essa sensação de segurança foi quebrada. Alesha MacPhail nasceu em 22 de outubro de 2011, filha de Georgina e Robert. Embora os pais tenham se separado quando Alesha ainda era muito pequena, ela sempre foi o maior tesouro para ambos. Alesha era cheia de vida, curiosa e adorava interagir com as pessoas. Sua professora destacava que ela amava aprender e se orgulhava de suas conquistas. Todas as manhãs, no clube do café da manhã, ela era a primeira a cumprimentar quem chegava. Alesha era carinhosa, se conectava facilmente com outras crianças e era muito querida pelos colegas. Sua mãe, Georgina, morava em North Lanarkshire com a irmã mais nova de Alesha, chamada Courtney. Já o pai, Robert, residia na ilha de Bute com os pais dele, avós de Alesha. Ela costumava visitar o pai e os avós nos finais de semana alternados, e no verão de 2018 foi passar as férias por lá. Na noite de 1º de julho, por volta das 11 horas, uma jovem chamada Toni McLachlan, que na época namorava o pai de Alesha, entrou no quarto dela e viu que a menina dormia profundamente. Depois de verificar que estava tudo bem, Toni também foi dormir. Naquela pequena e acolhedora cidade, era comum deixar a chave na porta. Enquanto Toni checava como Alesha estava, um adolescente chamado Aaron Campbell se divertia numa festa ali perto, comemorando o fim dos exames escolares. Aaron, de 16 anos, também vivia na ilha. Ele havia se mudado da Inglaterra com os pais, Jeanette e Christopher, e a irmã mais nova. Aaron descrevia seu ambiente familiar como complicado, dizendo que brigava com frequência com a mãe e se queixava do hábito dela de beber. Sobre o pai, relatava que ele estava sempre ausente por conta do trabalho. No entanto, quem conhecia a família dizia outra coisa. Os pais eram vistos como pessoas gentis e dedicadas. À primeira vista, Aaron parecia um adolescente popular e simpático. Inclusive, ele tinha um canal no YouTube, onde gravava vídeos como: "Oi pessoal, aqui é o Aaron Campbell de novo. Queria agradecer a todos os inscritos." Ele postava momentos variados do seu dia a dia, incluindo atividades esportivas. Com o tempo, Aaron começou a enfrentar dificuldades. Experimentou substâncias proibidas e bebidas alcoólicas, e seus pensamentos tornaram-se cada vez mais sombrios e incomuns. Em certo momento, chegou a admitir que tinha vontade de vivenciar algo proibido e que poderia, um dia, tomar uma atitude irreversível apenas pela experiência. Anteriormente, já havia lidado com conflitos internos intensos, machucando-se e até passando por tratamento em um centro de reabilitação após ter colocado fogo em objetos. A festa estava acontecendo na casa de Campbell e até o amanhecer seu comportamento mudou visivelmente. Ele teve uma discussão com a mãe, reclamou para as pessoas ao redor sobre o desespero que sentia e disse que só queria relaxar. Pelo Facebook Messenger, Campbell tentou entrar em contato com Toni para conseguir algo proibido. As mensagens revelaram que, recentemente, houve um desentendimento entre Robert MacPhail e Aaron. Aaron havia reclamado da qualidade do produto. Sem conseguir falar com Toni, decidiu ir pessoalmente até a casa dele, que ficava a poucos minutos a pé. Levou consigo uma faca de cozinha. Quando Callum, avô de Alesha, acordou às 6 da manhã para se preparar para o trabalho, foi até o quarto da neta e encontrou a cama vazia. Imediatamente avisou Robert e Toni, que entraram em contato com a polícia. Ao checar o celular,
Toni viu chamadas perdidas e mensagens de Campbell. Ela tentou retornar a ligação, mas recebeu uma resposta estranha cheia de emojis de risada, na qual ele dizia que já não importava mais. Ao saber sobre o desaparecimento da jovem, Campbell apenas escreveu: "Ah, droga, provavelmente ela não foi muito longe." Mais tarde, naquele mesmo dia, Aaron enviou para seus amigos no Snapchat uma mensagem enigmática com a legenda: "Achei quem fez isso." Em situações assim, é comum a comunidade se unir, e Rothsay não foi diferente. Grandes buscas começaram. Além da polícia, voluntários, helicópteros e equipes da guarda costeira se envolveram. Apelos por ajuda adicional foram feitos através das redes sociais. Logo aconteceu algo muito triste. Por volta das 9 horas da manhã, um morador local informou à polícia que encontrou em uma floresta a cerca de 15 minutos da casa de Alexa uma figura em completo silêncio. Infelizmente, a mãe de Alexa, Georgina, soube disso pelo Facebook. O laudo médico indicou que Alexa sofreu ferimentos graves. Contaram-se mais de 100. E o especialista descreveu as lesões como extremamente severas. No dia 21 de julho, foi realizada a cerimônia de despedida que reuniu centenas de pessoas. Entre os que prestaram homenagem estava Janet Campbell, mãe de Aaron, que havia ajudado nas buscas desde o início. Tentando encontrar alguma pista, ela decidiu revisar as gravações das câmeras de segurança instaladas em sua casa. E quando viu os vídeos, seu coração afundou. Mostravam seu filho saindo e retornando 2 vezes no mesmo período em que a jovem desapareceu. Após conversar com Aaron, Janet decidiu entregar as imagens para a polícia, com a intenção de ajudar a excluir seu filho da lista de suspeitos. A polícia então chamou Aaron para depor como testemunha. Ele manteve a calma, sem demonstrar nervosismo, e afirmou que havia saído apenas para buscar erva. Durante a investigação, a polícia passou a analisar o celular de Campbell e foi então que uma realidade preocupante começou a surgir. Encontraram mensagens enviadas via Snapchat, conversas no Facebook com Toni e descobriram também que Campbell pesquisava na internet como evidências de DNA poderiam ser detectadas em um local de interesse. Com essas descobertas, foi confirmado que o DNA de Aaron correspondia às amostras encontradas em Alexa. A margem de erro era inferior a 1 em 1 bilhão. Campbell foi rapidamente detido como suspeito de um crime grave e já no dia seguinte foi formalmente acusado. Inicialmente, ele se recusou a prestar depoimento, mas depois alegou que teria tido um romance com Toni e que, após um encontro no galpão, a jovem teria guardado provas intencionalmente para incriminá-lo. À medida que os interrogatórios continuavam, começaram a emergir detalhes perturbadores daquela noite. Por volta de 2 horas da madrugada, Campbell entrou por uma porta destrancada da casa onde moravam Robert MacPhail e seus pais. Inicialmente, ele alegou que queria furtar substâncias proibidas, mas, em vez disso, viu Alicia adormecida. Mais tarde, ele confessou a um psicólogo que, ao vê-la, foi tomado por pensamentos obscuros e interpretou aquele momento como uma oportunidade. Ele levou Alicia para fora da casa. Depois de algum tempo, ela acordou e perguntou o que estava acontecendo. Campbell mentiu, dizendo que era amigo de seu pai e até lhe deu sua camiseta para aquecê-la. Os acontecimentos seguintes foram extremamente angustiantes. Alicia passou por momentos terríveis e infelizmente perdeu a vida. Campbell se desfez das roupas dela, lançando-as ao mar, e ocultou Alicia em uma área de mata. Depois, voltou para casa para tentar eliminar quaisquer indícios. Algum tempo depois, retornou ao local para recuperar o celular que havia perdido. Quando o julgamento começou, Aaron Campbell declarou ser inocente. O processo teve início em fevereiro de 2019, sob a presidência do juiz Lord Matthews.
O comportamento de Campbell no tribunal chocou a todos. Ele demonstrou total indiferença e, em alguns momentos, mal conseguia conter sorrisos enquanto as provas eram apresentadas. Mais tarde, admitiu que sentiu satisfação pelo ocorrido e até orgulho pelo que havia feito. Antes da sentença ser anunciada, Campbell acabou confessando completamente durante uma sessão com um psicólogo. O julgamento durou 9 dias e o júri precisou de apenas 3 horas para declará-lo culpado por unanimidade em todas as acusações. Durante a leitura do veredicto, Aaron não demonstrou qualquer emoção. Como na época do crime, ele tinha menos de 18 anos, seu nome e fotografias inicialmente não puderam ser divulgados. Contudo, de maneira excepcional, o juiz Lord Matthews revogou essa restrição, considerando que o público precisava conhecer a verdade. No dia 21 de março de 2019, Aaron Thomas Campbell foi condenado a 27 anos de reclusão pelos crimes de sequestro, causar sofrimento intenso e a perda da vida de Alicia MacPhail. Posteriormente, após recurso, sua pena foi reduzida em 3 anos. Ao proferir a sentença, o juiz destacou a impressionante crueldade e arrogância do acusado, além de enfatizar o profundo choque sentido por toda a comunidade da ilha. Ele disse: "Você entrou na casa, depois no quarto dela. Você a levou de lá e, em um local isolado, realizou atos que já foram descritos em detalhes no tribunal e que não pretendo repetir. Sua atitude ficou evidente pela fotografia que você postou, onde aparece diante de um espelho, fazendo piada como se tivesse encontrado o responsável. Essa indiferença e autossatisfação são simplesmente chocantes. Foi apenas graças ao trabalho incansável da polícia, dos peritos forenses e da ajuda de pessoas solidárias que, por exemplo, encontraram partes de suas roupas na margem que foi possível responsabilizá-lo. Durante todo o julgamento, não percebi em você qualquer traço de emoção, e segundo relataram os especialistas que o avaliaram, eles também tiveram a mesma impressão. Tudo o que descobri sobre o que aconteceu e li nos relatórios me indica que seu retorno à sociedade é uma possibilidade extremamente distante. Embora a reabilitação seja sempre considerada um objetivo importante, no seu caso, nem você nem os outros se beneficiariam disso. Após a sentença de Aaron Campbell, sua família publicamente se afastou dele e policiais e detetives declararam que seu retorno à sociedade representaria uma ameaça séria. No entanto, se ele for libertado ao final da pena, terá apenas 40 anos. Quase um ano depois da tragédia, e graças a grandes doações feitas em memória de Alesha, a antiga escola primária dela construiu para as crianças uma linda casinha de madeira, decorada com desenhos de unicórnios e borboletas. Este espaço foi criado inspirado no amor que Alesha tinha pelos amigos e na alegria que sentia ao se relacionar com os outros. Eles quiseram oferecer às crianças um ambiente acolhedor e seguro, onde possam construir amizades e viver momentos felizes. A partida de Alicia MacPhail abalou todo o Reino Unido, e seus entes queridos decidiram que fariam de tudo para que ela jamais fosse esquecida. 1 de julho de 2000, um dia quente de verão no condado de West Sussex, Inglaterra. 4 crianças brincam de esconde-esconde entre as plantações de milho, perto da casa dos avós, nas proximidades da costa. Depois de um tempo, a polícia recebe uma ligação angustiante. Quem liga é Sarah Payne. Sua filha, também chamada Sarah, não voltou com os irmãos. Em poucas horas, tem início uma operação de busca em larga escala. A situação rapidamente se transforma em uma busca nacional amplamente divulgada pela mídia. Sarah Evelyn Isabel Payne era a terceira de 4 filhos da família. Segundo a mãe, ela tinha uma imaginação fértil, vivia falando sobre fadas, bonecas e histórias encantadas. Muito doce, com aquele jeito típico feminino. Em casa, no meio dos seus, era cheia de vida, brincalhona, adorava fazer piadas,
mas diante de desconhecidos se mostrava um pouco tímida. Tinha um coração gentil e sensível, amava ir à escola e passar tempo com os irmãos. No primeiro fim de semana de julho, a família Payne foi visitar o pai de Michael e sua madrasta, Leslie e Terry, em West Sussex. Era o auge do verão, perto do mar, com um terreno amplo onde as crianças podiam correr e brincar à vontade. Na noite do dia 1º, todos jantaram juntos e depois deram uma caminhada até a praia. As crianças não queriam entrar. Pediram para brincar mais um pouco. Os pais, Michael e Sarah, pediram ao filho mais velho, Lee, que tomasse conta dos irmãos menores. Os 4 seguiram para o campo, bem perto da casa. Enquanto isso, os adultos caminharam um pouco e depois voltaram, planejando colocar os filhos para dormir. Mas, ao se aproximarem da casa, perceberam que algo estava errado. Do lado de fora estavam 3 crianças: Lee, de 13 anos, Luke, de 12, e Charlotte, de 6. A pequena Sarah não estava com eles. Leslie, segurando a mão de Charlotte, perguntou aflita: "A Sarah está com vocês?" "Não", responderam hesitantes. As crianças contaram que, durante a brincadeira, Sarah tropeçou e se machucou, depois saiu correndo na direção de uma passagem entre os milharais, aparentemente voltando para casa. Lee se distraiu por um instante e, quando olhou de novo, não a viu mais. Eles a procuraram por conta própria, até onde conseguiram, mas ao perceberem que não iriam encontrá-la sozinhos, voltaram. A partir daí, começou a correria. Todos saíram vasculhando a área, os campos, a praia. Vizinhos e moradores da região, ao saberem do ocorrido, também se juntaram. Com a ajuda da polícia, procuravam por qualquer pista que pudesse indicar onde estava a garota. Sarah estava brincando com a irmã mais nova e os 2 irmãos quando desapareceu de vista. No início, acreditavam que ela apenas tivesse se perdido. Não havia, até aquele momento, qualquer indício de que algo mais grave pudesse ter acontecido. Mas logo ficou claro, não se tratava de uma simples situação de confusão ou fuga. Isso não combinava com o jeito de Sarah, e todos à sua volta sentiam isso. Operação com o nome de código Nápoles uniu a todos. As pessoas estavam dando o melhor de si, fazendo tudo ao seu alcance para ajudar. Segundo os moradores, a região era considerada muito tranquila. Quase não havia carros, ao redor só campos e árvores, com casas afastadas umas das outras, mas os vizinhos se conheciam. Um jornalista até comentou que aquele lugar parecia mais apropriado para quem vinha descansar, como aquelas casinhas perto do mar que se alugam nos fins de semana. Raramente acontecia algo por ali. Havia uma chance de que ela tivesse ido para longe, mas ainda permanecesse nas redondezas. No entanto, cresciam os indícios de que algo indesejável pudesse ter ocorrido. O tempo estava contra nós, e foi por isso que essa linha de investigação passou a ser priorizada. Os policiais teriam que tomar 500 medidas diferentes para tentar encontrar Sarah. O último local onde ela foi vista era uma estrada com entrada e saída únicas. Um jornalista comentou que ninguém passaria por ali sem ter um motivo. As forças de segurança e os voluntários locais começaram imediatamente a vasculhar a área. Mas tudo foi em vão. Não encontraram roupas nem qualquer outro tipo de pista. Absolutamente nada. Quando a polícia começou a coletar depoimentos mais detalhados, Lee contou à sua mãe que havia visto algo, mas não sabia se deveria falar. Ela o incentivou a contar tudo, mesmo que parecesse sem importância. Foi então que ele mencionou uma van branca na estrada. Ao volante, segundo ele, estava um homem com aparência desleixada. O sujeito sorriu para ele, acenou com a mão e acelerou bruscamente. Lee se lembrou do som agudo dos pneus. Ele disse que estava a poucos metros dela, literalmente a poucos passos. Descreveu tanto a van quanto o motorista.
A polícia começou a visitar casa por casa, inclusive pessoas que já haviam sido mencionadas em outros episódios suspeitos. Nas 48 horas seguintes, 2 indivíduos foram detidos, mas logo liberados. Não havia provas. Michael e Sarah tentavam alcançar o maior número de pessoas possível, aparecendo em todos os canais de televisão, pedindo ajuda. "Obrigado por virem à coletiva de imprensa", disse Michael. "Acreditamos que já dissemos tudo o que podíamos. Mas não vamos parar. Faremos tudo para trazer nossa Sarah de volta." Ele mostrou um ursinho de pelúcia. Ainda sem nome. O nome será escolhido por Sarah quando ela voltar para casa. Em seguida, Michael leu cartas escritas pelos irmãos e irmãs. "Se você estiver lendo isso, por favor, volte. Sentimos sua falta e não é a mesma coisa sem você. Vamos te encontrar. Aconteça o que acontecer. Tem uma surpresa te esperando aqui. Não conseguimos imaginar como é ficar sem você. Somos uma família e é difícil estar separados. Precisamos de você com a gente. Agora mesmo. Hoje. O mais rápido possível." Alguém com certeza viu alguma coisa. Alguém com certeza estava naquela estrada. Por favor, fale. Sarah liderou uma verdadeira campanha de informação, fazendo de tudo para que o maior número possível de pessoas soubesse sobre o desaparecimento de sua filha. Ela se recusava até mesmo a considerar a possibilidade de algo ruim ter acontecido. Em cada apelo público, falava diretamente com a menina, garantindo que em breve estaria em segurança e voltaria para casa. "Olha só, Sarinha, olha quantas pessoas estão te procurando. E aqui estão suas florzinhas. Estamos cuidando bem delas. Você vai estar em casa logo, querida. Prometemos que você vai voltar. De verdade, vai sim. Por favor, deixem ela ir. Deixem. Se alguém viu uma criança diferente por perto ou percebeu algo estranho, procurem a polícia. Apenas observem ao redor, todos vocês. Estamos tentando ser fortes e manter a esperança. Sarah, se você estiver vendo isso, a mamãe te ama muito. Todos sentimos sua falta e estamos te procurando. E vamos encontrar você. Vamos sim. Você vai voltar para casa, pequena. Eu ainda tenho esperança. Precisamos manter a fé de que tudo vai ficar bem. Ela está com a gente." A foto de Sarah com seu uniforme escolar vermelho se espalhou por todo o país. Foi publicada nos jornais, mostrada nos noticiários. Mas as buscas não davam resultados e logo até o exército foi envolvido. O apoio vinha de todos os lados. Até os integrantes do Steps, a banda favorita de Sarah, participaram. Foram feitas reconstituições dos acontecimentos e o caso se tornou a maior operação policial da história de Sussex. Depois desses apelos e reportagens, a polícia começou a receber milhares de mensagens. Era preciso verificar cada uma. Um homem disse ter visto uma menina com um homem em um posto de gasolina. Segundo ele, ela chorava no banheiro e disse seu nome. Mas essa pista não levou a nada. Outra mulher contou que viu uma van branca passando em alta velocidade naquele dia, exatamente como a que Lee descreveu mais tarde. Essa informação pareceu mais relevante. Luke, irmão mais velho de Sarah, com apenas 11 anos, também quis dizer algumas palavras para a irmã. "Sarah, se você consegue me ouvir, volta para casa. Tudo ficou diferente sem você aqui. Sentimos tanto a sua falta. Já faz 2 semanas que a nossa princesinha não está conosco. A saudade só aumenta. A cada dia que passa, tudo parece mais difícil." Já se passavam mais de 2 semanas desde o desaparecimento de Sarah. Foi então que agentes da polícia especializada chegaram à casa da família para comunicar uma notícia devastadora. Os investigadores que estavam à frente da busca por uma menina de 8 anos encontraram algo em um campo no interior do condado que confirmou os temores mais sombrios.
Em uma área rural de Sussex, a apenas 10 milhas do local onde Sarah desapareceu, foram encontrados vestígios que pertenciam a uma criança. Investigadores e peritos iniciaram imediatamente o trabalho, coletaram evidências, amostras de DNA e encaminharam tudo para a análise. Um trabalhador rural se deparou com algo assustador. No chão, a pouca profundidade, ele notou algo que um dia foi uma menina. Foi encontrada sem roupas, muito afetada pelo tempo e pelas circunstâncias ao redor. Quando o oficial Sean contou a Michael e Sarah que precisavam se preparar para o pior, a televisão já começava a noticiar o que havia sido descoberto. Os irmãos de Sarah correram para fora, perguntando aos pais se aquilo era mesmo verdade. Os exames confirmaram. Era mesmo Sarah Payne. Sean se ofereceu para ser o primeiro a ir ver com os próprios olhos. Quando voltou para a casa, Sarah disse que ele parecia uma pessoa completamente diferente, como se parte dele tivesse ficado naquele lugar. Ao ver o rosto dele, ela entendeu que não conseguiria lidar com aquilo, que não suportaria ver sua filha daquela forma. Mais tarde, foi feito um anúncio oficial. Após a perícia, o caso passou a ser tratado como uma investigação séria. Também foi confirmado que a jovem encontrada perto dali era Sarah. O legista apontou que o que aconteceu com ela provavelmente teve uma natureza grave e perturbadora, relacionada a intenções sombrias de alguém. Mas, devido ao tempo que ela permaneceu ali, não foi possível determinar todos os detalhes com precisão. Logo o caso foi noticiado também no programa Crime Watch. Apelos começaram a ser feitos ao público de todo o país, na esperança de que alguém pudesse ajudar a identificar quem fez aquilo com Sarah. Peter Cannon passou a integrar a investigação. Ele havia liderado talvez o caso mais notório da época. O local onde ela foi achada fica na estrada A29, que poderia passar despercebida como qualquer outra. Fica entre o Colégio Agrícola de Brinsbury e o Café Tot. Naquele sábado à noite, por volta das 11 horas, um caminhoneiro viu de repente um carro sair do acostamento. Ele teve que frear bruscamente para evitar uma colisão. Foi exatamente naquele ponto que Sarah foi localizada depois. Há uma grande chance de que a pessoa que saiu do acostamento naquela hora tenha ligação com o caso. Existe até a possibilidade de que o motorista tenha conseguido registrar a placa, o que seria uma descoberta crucial. Há suspeitas de que o responsável estivesse nas proximidades. Um dos locais de interesse da investigação é o posto Texaco na região de Buck Barn, no cruzamento entre as estradas A24 e A272. Se você esteve por lá naquela época e viu alguém suspeito, talvez uma pessoa que parecia nervosa, ofegante, com roupas sujas, como se tivesse passado por grande esforço físico, por favor, informe. Isso pode ser muito importante. De Sarah restaram apenas lembranças, fotos, desde o nascimento até o último dia em que saiu de casa. Ela adorava se fantasiar, escrever bilhetinhos para os familiares. O último, deixado antes de sair, foi assinado como Senhora Ellie Payne. Nele escreveu: "Eu te amo muito, muito, muito. Em algum lugar existe alguém que sabe o que aconteceu. Alguém sabe. Eu imploro, do fundo do meu coração, que ele continue em contato. Por favor, que algo assim nunca mais aconteça com outras crianças. Peter, tenho certeza de que para você e toda a equipe, essa investigação foi uma das mais difíceis, assim como aquele momento em que vocês recriaram os acontecimentos. Eu mesma assisti àquela reconstrução pela primeira vez ontem, durante o briefing na delegacia de Littlehampton. Estavam presentes cerca de 40 investigadores. Quando o vídeo começou, um silêncio absoluto tomou conta da sala. Dava para ouvir até o zumbido de uma mosca. E eu não fui a única com lágrimas nos olhos. Todos enxugavam o rosto, sem tentar esconder. Isso só reforça o quanto Terry Payne e toda a sua família demonstraram coragem. Eles foram incrivelmente fortes durante todo esse período. Durante a investigação, também surgiram algumas situações estranhas.
Uma delas foi relacionada a uma fogueira que chamou a atenção da equipe. Sim, havia uma pilha de entulho, incluindo placas de aglomerado e MDF. Tudo isso foi retirado de uma van e empilhado em um só lugar, mas nunca chegou a ser queimado. O material ficou ali por cerca de 3 dias. Depois disso, alguém levou tudo, talvez para reaproveitar. Esperamos que essa pessoa apareça e nos diga onde essas placas estão agora. Isso pode ser uma peça importante do quebra-cabeça. Se realmente vieram da van, talvez alguém estivesse fazendo o acabamento interno dela no início de julho, na região de Littlehampton, Angmering ou Rustington. Se você foi chamado para mexer em uma van ou viu algo estranho nesses dias, por favor, entre em contato. Sim, isso é realmente importante. Além disso, há uma recompensa financeira oferecida por informações que ajudem no caso, 150 mil libras. Pedimos a todos que possam contribuir que entrem em contato. De preferência, que sejam pessoas da região de Sussex e que tragam relatos bem específicos. O número da central é gratuito. Uma mulher informou à polícia que viu calçados infantis à beira da estrada, bem perto do local onde, mais tarde, foram encontrados indícios que apontaram para o fim das buscas por Sarah. Isso se tornou uma pista crucial. Os calçados foram encaminhados para análise e as buscas na região se intensificaram. Os investigadores voltaram a falar com uma pessoa que já havia sido abordada logo após o desaparecimento de Sarah, Roy Whiting, de 41 anos. Ele já tinha passagens por situações preocupantes no passado. Era alguém isolado, evitado pelas pessoas e, como se descobriu, havia inventado um álibi. Ele apresentava arranhões e, para todas as perguntas, respondia da mesma forma, sem comentários. Hatifaniki. Onde exatamente você estava quando a viu pela primeira vez? Sem comentários. De que lado da estrada ela caminhava? Sem comentários. Em que momento você decidiu levá-la? Sem comentários. Isso foi algo planejado ou uma decisão de momento? Sem comentários. Há algo que você não entendeu das perguntas que fizemos nos últimos dias? Não. Roy Whiting foi um dos principais suspeitos desde o início. Além disso, em 1995, ele já havia sido investigado pela polícia. Naquela ocasião, levou uma menina de 8 anos das ruas de Crawley e cometeu um ato grave contra ela. Foi condenado a 4 anos de prisão por isso. O psiquiatra que o avaliou concluiu que, após ser libertado, havia uma grande probabilidade de que ele pudesse causar novos problemas, e talvez as consequências fossem ainda mais tristes. No entanto, apesar desse parecer, ele foi solto depois de cumprir apenas metade da pena. Em 1997, seu nome passou a constar entre os primeiros registrados no novo cadastro britânico de pessoas envolvidas em condutas dessa natureza. Ele se mudou para Littlehampton, no litoral de West Sussex, e alugou um apartamento ali, a apenas alguns quilômetros do local onde Sarah foi vista pela última vez. Por conta de sua inclusão no registro e da proximidade de sua residência, ele foi imediatamente chamado para prestar depoimento no caso de Sarah. Alegou que no dia do desaparecimento estava em uma feira a 30 quilômetros de casa. O apartamento foi minuciosamente analisado por especialistas, mas naquele momento nada suspeito foi encontrado. Os policiais deixaram o local, mas seguiram atentos. Nas semanas seguintes, monitoraram cada passo dele. Em certo momento, perceberam que ele entrou em uma van branca, veículo que até então não fazia parte da investigação. A van foi parada e inspecionada rapidamente. Descobriu-se que ele havia comprado o automóvel apenas uma semana antes de Sarah desaparecer. Dentro, encontraram um recibo de combustível datado exatamente do dia em que a jovem sumiu. Esse detalhe desmentiu completamente o álibi anterior dele. Além disso, no veículo havia objetos associados ao universo infantil, cobertores e brinquedos.
O que foi localizado sobre Sarah acabou sendo encontrado a poucos quilômetros do posto de combustível, onde ele comprou gasolina, e também próximo ao apartamento onde morava. No entanto, na época, as provas ainda não eram suficientes para que se formalizasse uma acusação. Ele voltou a ser investigado quando roubou um carro e tentou fugir. A polícia iniciou uma perseguição. A velocidade chegou a 110 km por hora, até que ele colidiu. Está indo para o norte. Um homem ao volante. O carro vira para o sul. Passou pelo posto da BP. Entrou atrás de um prédio. Agora está num pátio. Seguimos na perseguição. Passou por uma área industrial. Agora pegou uma estrada de terra à direita. Está indo na direção de Langley Walk. Nosso carro sofreu danos. Talvez precisemos encerrar a perseguição. Ainda seguimos ao norte. 70 km por hora. Sirenes ligadas. Ele foi detido pelo roubo do carro e pela condução perigosa. Isso deu aos investigadores tempo extra para retomar a análise do caso de Sarah. Mesmo com as tentativas dele de apagar os rastros, a polícia tinha certeza. Todos os indícios apontavam para ele. Mas ele continuava sem falar nada e foi solto novamente enquanto se desenrolava o processo pelo roubo. Um dos responsáveis pela investigação disse, mais tarde, que o que aconteceu com Sarah tocou o coração de toda a população do país. Acrescentou: desde então surgiram muitas histórias impactantes, mas foi este caso que, pela primeira vez, comoveu a nação inteira. Mais tarde, foi realizada uma cerimônia de despedida em homenagem a Sarah. Sarah contou que quando chegou o momento da despedida, tudo foi feito como se fosse uma cerimônia real. Ela disse que fez isso porque não conseguiu dar à filha um casamento de conto de fadas como ela merecia. Foi a forma que encontrou de prestar homenagem, tanto às pessoas quanto àqueles que estiveram ao lado desde o começo. Quem procurou, quem teve esperança, quem acreditou. É muito difícil quando parece que o país inteiro considera sua filha parte da própria vida, desabafou. Dá vontade de se esconder num cantinho, ficar sozinha com a dor, tentar digerir tudo o que está acontecendo. Mas aí você entende o quanto isso significa para os outros. Na despedida, compareceu uma multidão. Tanta gente que parecia que todos queriam dizer seu próprio adeus. Sarah confessou que não sabia o que escrever, então decidiu falar diretamente. Querida Sarah, desde aquela noite em que você apareceu inesperadamente em nossas vidas, às 2 da manhã, numa casa sem telefone, com um único dentinho e um sorriso que derretia o gelo, nós te amamos. Você trouxe tanta luz pra gente. O papai sempre te chamava de princesa, porque foi isso que você sempre foi. Sarah e Michael sentiram, quase desde o início, que algo ruim poderia ter acontecido com a garota, envolvendo uma pessoa perigosa, embora na época não soubessem dizer quem. Eles transformaram a dor em ação. Sarah passou a estudar as leis relacionadas a esse tipo de caso e juntos fizeram uma promessa. Iriam lutar por mudanças. Quando o jornal News of the World entrou na causa, nasceu uma verdadeira campanha. Todos exigiam das autoridades britânicas a criação de uma versão nacional da lei americana de Meghan, o chamado Sarah's Law. A proposta era permitir que pais e responsáveis pudessem solicitar à polícia informações sobre alguém, caso houvesse receio de que essa pessoa representasse perigo para um jovem. Dentro desse movimento, o jornal publicou os nomes e as fotos de 50 pessoas condenadas por crimes contra menores. Isso gerou muita polêmica. Acusaram o jornal de incitar o ódio na população. E realmente, houve uma onda de justiça com as próprias mãos, às vezes por engano. Pessoas com nomes parecidos também foram alvo. Mesmo assim, mais de 1 milhão de pessoas assinaram uma petição exigindo a implantação oficial da Sarah's Law.
Em setembro de 2000, 2 meses após o desaparecimento da garota, Roy Whiting admitiu ter roubado um carro e por isso recebeu uma sentença de quase 2 anos. Isso deu à polícia tempo para fazer uma investigação profunda e reunir provas. Eles começaram a examinar o furgão dele. O veículo usado para transporte de móveis estava revestido com madeira compensada. Esse material podia ser facilmente removido e queimado, ou seja, qualquer rastro poderia já ter desaparecido. Mas logo isso deixou de ser um problema. Em um dos itens encontrados dentro do furgão havia um fio de cabelo claro, compatível com os de Sarah. Também foi achado nas proximidades um sapatinho, e ele também era da garota. No fecho de velcro encontraram fibras que combinavam com os materiais usados no furgão. Em 6 de fevereiro de 2001, após 7 meses de investigações e coleta de provas, Roy Whiting foi finalmente acusado formalmente pelo desaparecimento de Sarah Payne. Eu sou William Whiting. Eu sou o sargento detetive Hinchcliffe. Moisterry, vou apresentar uma acusação contra você por envolvimento no desaparecimento de Sarah Evelyn Isabel Payne. Logo após sua prisão em Kent, na manhã daquele dia, Roy Whiting foi transportado de volta para Sussex em uma van policial. Assim que o veículo chegou à delegacia em Bognor, alguém entre os presentes atirou um ovo contra ele. Para surpresa de todos, Roy declarou que não se considerava culpado. Para a família, começava um processo difícil, cheio de fatos e detalhes que talvez preferissem nunca ter conhecido. Durante as audiências, o júri e a imprensa não foram informados sobre problemas anteriores de Roy com a justiça. A polícia temia que, mesmo com conexão direta ao caso atual, essa informação pudesse influenciar a imparcialidade do julgamento. Se ele fosse considerado culpado, a defesa poderia alegar que o veredito foi influenciado por seu passado e não pelas provas atuais. Mas em dezembro de 2001, após 4 semanas de julgamento, o júri apresentou seu veredito, culpado em todas as acusações. O juiz declarou que pretendia recomendar a pena máxima possível. A declaração gerou aplausos e manifestações de apoio na sala do tribunal. Whiting foi imediatamente levado para iniciar o cumprimento da pena. Ele recebeu prisão perpétua com um tempo mínimo de 50 anos. Isso significa que ele nunca mais será libertado. Após o fim do julgamento, informações antes mantidas em sigilo sobre o passado dele se tornaram públicas. Tudo fez sentido. Não trouxe alegria, mas a justiça finalmente foi feita. Sarah agora pode descansar em paz, mas devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que algo assim nunca mais aconteça. Muitos são libertados, mesmo quando está claro. Isso pode terminar em mais uma tragédia. Sarah, Michael, o que vocês sentiram ao ouvir o veredito? Eu só pensava na Sarah, mais nada. Em setembro de 2003, Sarah e Michael anunciaram a separação. Segundo eles, tudo o que viveram foi um peso grande demais para a relação. Mais tarde, Sarah teve outra filha. Agora são 4 filhos. Apesar de tudo o que enfrentaram, continuaram lutando por uma causa importante: a implementação da Lei Sarah. Em 2008, iniciou-se o projeto piloto e, no ano seguinte, Sarah foi condecorada com a Ordem do Império Britânico pelos seus esforços. No entanto, pouco antes do Natal de 2009, ela sofreu uma crise grave, relacionada a problemas na circulação cerebral. Em apenas 2 dias passou por 2 operações delicadas e os médicos avaliavam suas chances de recuperação como de 50%. Eu não me iludo. Vai ser um caminho longo e difícil. Terei que me dedicar muito à reabilitação, todos os dias, sem descanso. Se eu for transferida para um centro, então terei que lutar por cada passo, por cada movimento.
Os músculos comuns, que usamos todos os dias, funcionavam nela como em qualquer outra pessoa. Apesar de tudo, ela enfrentava os obstáculos e não diminuía o ritmo. Mesmo após o processo de recuperação, não parou seus esforços e seguiu firme. Ela suportava com firmeza a constante pressão e uma enxurrada de mensagens negativas na internet, inclusive vindas de alguém com um passado bastante problemático, mas nunca demonstrou fraqueza. A lei que recebeu seu nome, conhecida como o Programa de Divulgação de Informações sobre Pessoas que podem representar risco para meninas e meninos, finalmente foi implementada em toda a Inglaterra e no país de Gales. Mas depois, a família enfrentou outro golpe. A pena de prisão de Roy Whiting foi reduzida. Não seriam mais 50 anos, como anunciado inicialmente, e sim 40. 40 anos. Quando ele sair, estará com mais de 80. Mas a questão é, será que vão realmente deixá-lo sair daquele lugar? Ele terá que provar que merece. E quem vai acreditar nisso? É improvável que o libertem. Ele não voltará às ruas. Todos consideram isso um absurdo. De fato, a decisão do antigo ministro era muito mais severa e deveria ter permanecido assim. Alguns dizem até que ele jamais deveria ter tido uma nova chance. Enquanto a sentença era de 50 anos, sentíamos um certo alívio. Ele estava isolado, sem possibilidade de sair antes do tempo. Isso nos dava pelo menos um mínimo de segurança. E agora? É claro que já esperávamos que a pena fosse reduzida. E, para ser sincero, poderia ter sido ainda pior. Formalmente, ele ainda cumpre prisão perpétua. Mas a família não tem uma data de alívio. Vivemos com isso todos os dias. Para nós, não existe fim. Agora está oficialmente autorizado a tentar a liberdade em 2041. Nessa altura, terá 82 anos. No sistema prisional, não é uma pessoa bem vista entre os outros internos e frequentemente enfrenta hostilidade. Já se passaram 11 anos desde aquele acontecimento trágico, mas o nome desse indivíduo voltou a aparecer nas manchetes. Foi relatado que ele se envolveu em mais um incidente desconfortável. Teria se machucado durante um conflito com outro preso na penitenciária de Wakefield, em West Yorkshire. Um dos envolvidos foi levado ao hospital. A polícia confirmou que foi chamada na manhã de sexta-feira. Tratava-se de uma disputa entre duas pessoas dentro de uma cela. E em 2010, outro escândalo estourou. Foram detidos o principal repórter e o ex-editor de um veículo de comunicação conhecido mundialmente. A investigação, relacionada ao acesso não autorizado a informações privadas, reapareceu de forma inesperada. Um dos nomes mais poderosos do mundo da mídia, Rupert Murdoch, se viu obrigado a pedir desculpas publicamente. A situação saiu completamente do controle. Itens da sua casa foram retirados em sacos e caixas. O ex-vice-editor já havia sido detido. Estava na região sul de Londres. O próprio Murdoch declarou ter ficado chocado ao descobrir o que acontecia pelas suas costas. Durante muito tempo, esse veículo foi um verdadeiro gigante do jornalismo sensacionalista, mas foi dentro dele que nasceu um enorme escândalo, que levou a buscas, prisões e interrogatórios no nível do parlamento. Tudo começou com um único repórter. Com toda a sinceridade, é difícil até encontrar palavras para descrever isso. Este é o dia mais difícil da minha vida. Obrigada. Foram essas as palavras ditas no momento em que tudo finalmente veio a público. O escândalo em grande escala, envolvendo escutas telefônicas no Reino Unido, estourou em meio às atividades do extinto jornal News of the World e de outras publicações ligadas ao magnata da mídia Rupert Murdoch. Funcionários do veículo foram acusados de obter informações de forma ilegal, inclusive acessando caixas de mensagens de voz, além de interferirem de maneira questionável no curso dos acontecimentos, em busca de manchetes sensacionalistas. Milhares de pessoas foram atingidas. Atores famosos, políticos, membros da família real,
atletas, advogados que atuaram em casos de grande repercussão e até altos oficiais da polícia. Estima-se que quase 5.000 pessoas tenham sido afetadas. Um dos episódios mais marcantes diz respeito ao caso de Millie Dowler. Em 2002, a jovem desapareceu e mais tarde descobriu-se que o responsável foi um criminoso reincidente chamado Levi Bellfield. Em 2011, a Scotland Yard revelou que a caixa postal da Millie havia sido invadida por jornalistas do News of the World. Um detetive particular ligado ao jornal, Glenn Mulcair, conseguiu acessá-la. Alô, aqui é o Glenn. É a caixa postal do Gordon Taylor. Tem a ver com o Tottenham. Perfeito. Usa o mesmo número, mas não apaga nada. No entanto, foi revelado depois que algumas mensagens da Millie haviam sido deletadas. Supostamente, isso foi feito para liberar espaço para novas gravações, que poderiam ser acessadas futuramente. Só que essas ações acabaram confundindo a família da jovem e as autoridades, gerando a falsa esperança de que ela ainda estaria em algum lugar e tentando fazer contato. Além disso, evidências importantes podem ter sido perdidas. Diante da repercussão, foi iniciado o inquérito Leveson, uma investigação oficial sobre a ética e os métodos da imprensa britânica. Com o passar do tempo, vieram à tona detalhes antes mantidos longe dos olhos do público. Muitas pessoas participaram das audiências. Kate e Jerry McCann, Christopher Jefferies, falsamente acusado no caso de Joanna Yates em 2011, entre muitos outros, desde figuras públicas até pessoas envolvidas em casos de grande notoriedade. Sarah Payne também descobriu que talvez tenha sido alvo desse monitoramento. Segundo as investigações, um telefone que ela recebeu da então editora do News of the World, Rebecca Brooks, teoricamente para facilitar a comunicação com o público e apoiar a campanha pelo Lei Sarah, poderia também ter sido monitorado. A própria Sarah afirmou que, se isso for verdade, não é apenas algo desagradável, é devastador. Afinal, o jornal em questão estava diretamente envolvido na cobertura do caso da sua filha. Rebecca Brooks, por sua vez, declarou que a simples ideia de que alguém da sua equipe pudesse estar ciente desse tipo de vigilância sobre Sarah era algo totalmente inaceitável. Isso é impensável. É fundamental que todos os fatos sejam apurados e, se houver realmente alguém culpado, que essa pessoa seja responsabilizada. Posteriormente, Rebecca Brooks foi formalmente acusada por 5 crimes, incluindo participação em conspiração para acesso indevido a mensagens particulares. Em 2014, todas as acusações contra ela foram retiradas, incluindo a tentativa de influenciar a investigação e o suposto oferecimento de vantagens a autoridades. Ela deixou o cargo de diretora executiva da News International, mas mais tarde voltou à mesma posição, agora na empresa News UK. O escândalo das escutas impactou profundamente a reputação do grupo e levou ao colapso do jornal News of the World. Diversos membros de alto escalão da polícia londrina pediram demissão, assim como muitos jornalistas da própria redação. Rupert Murdoch deixou o comando das News International e seu filho James renunciou ao cargo de presidente executivo. Para muitos dos envolvidos, as consequências foram irreversíveis. Apesar da mágoa, Sarah Payne escreveu um texto para a última edição do jornal que estava prestes a ser encerrado. Nele, destacou que, apesar de tudo, o jornal teve um papel positivo e contava com pessoas comprometidas com sua missão. Ela enfatizou: "Não estou dizendo que eram perfeitos ou que sempre tomavam as decisões certas." Também mencionou Rebecca, que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. "Eu podia ligar para ela às 2 da manhã e ela atendia." Infelizmente, os desafios para Miss Família Payne não terminaram aí. O pai de Sarah, Michael, começou a definhar após a perda da filha.
Foi tomado por uma tristeza profunda e se envolveu com o álcool. As lembranças pesadas não davam trégua, e ele se culpava constantemente pelo que havia acontecido. Em 2014, Michael foi encontrado em seu apartamento no condado de Kent. Tinha apenas 45 anos. Passou seus últimos dias sozinho, repetindo para qualquer um que quisesse ouvir a mesma coisa. Ele acreditava que deveria ter conseguido protegê-la naquele dia. O laudo apontou causas naturais, mas os familiares estão certos de que o vício teve um papel decisivo nesse desfecho. Os irmãos de Sarah também carregam até hoje o peso daquele dia. Um deles revelou: "Tenho medo de dormir. Fico tão exausto durante o dia que mal consigo me manter de pé, só para não ficar sozinho com os pensamentos." Conta que sua mente recria imagens que nunca aconteceram ou que poderiam ter acontecido. "Isso me corrói por dentro." Ele tentou lidar com isso do seu jeito. "Comecei a beber à noite na hora de dormir, porque aí você fica sozinho consigo mesmo." Confessou que por muito tempo se sentiu culpado. Pensava: se eu tivesse corrido mais rápido, se não tivesse desviado pelo campo, talvez tivesse alcançado ela. Ou se naquele momento tivesse percebido que ela estava naquela van. Mas eu só tinha 13 anos. O que eu poderia ter feito? É difícil dizer como alguém consegue seguir em frente depois disso. Não é algo que se consiga colocar em palavras. Você apenas continua, dia após dia. Mas uma recuperação completa? Isso não existe. Nunca haverá um dia em que tudo isso desapareça. Às vezes a gente pensa: pronto, já superei isso. Mas depois de acontecimentos que atingem a família dessa forma, simplesmente não dá. Nesses momentos, todos sentem um peso interno, como se algo apertasse por dentro. Eu e meu irmão pensamos muitas vezes: por que justamente ela? Por que não algum de nós? Esses pensamentos não iam embora. Dá uma sensação estranha, como se, só por estar vivo, já existisse uma pontinha de culpa, principalmente quando aquela pessoa que você mais amava já não está mais por perto. Desde o início, a família de Sarah tinha certeza. O que aconteceu não podia simplesmente passar batido. De acordo com os investigadores, Sarah foi uma das mulheres mais fortes e impressionantes com quem eles já tinham trabalhado. Ela enfrentou cada etapa desse processo difícil com uma serenidade surpreendente, muita força interior e um equilíbrio impressionante. Mais tarde, foi homenageada diversas vezes pelo trabalho na área de proteção à infância. Sarah se tornou a primeira comissária de vítimas no Reino Unido, além de receber o título de doutora honorária por sua contribuição ao desenvolvimento social. Desde então, passou a ser chamada de doutora Sarah Payne, dama da Ordem do Império Britânico. Converso com ela todos os dias. Para mim, ela sempre será aquela menina de 8 anos. Quando olho para meus outros filhos, é como se enxergasse o que ela poderia ter se tornado. Já consigo imaginar qual seria o jeito dela, como daria risada, o olhar travesso que teria. As cartas que escrevo para ela me ajudam a lidar com o fato de que nunca a vi crescer, se tornar adolescente e virar adulta. Isso me aproxima dela. Às vezes acho que escuto a voz dela. Imagino a risada, o sorriso, travessa, carinhosa, cheia de luz. Quero sempre lembrar dela assim, doce, bondosa, feliz. Na entrada da escola onde Sarah estudava, hoje há um memorial, um símbolo da alegria da infância e da pureza. É uma homenagem muito calorosa e comovente que traduz exatamente quem era a Sarah que a família conhecia: gentil, aberta, afetuosa. A família faz de tudo para que o nome de Sarah nunca seja esquecido. Eles têm esperança de que a lei batizada com o nome dela continue protegendo crianças e famílias por muitos e muitos anos. No domingo, 7 de dezembro de 2003, Daniel Morcombe, de 13 anos, saiu de casa e foi em direção a um ponto de ônibus localizado a poucos metros de onde morava.
Ele pretendia pegar um ônibus até o Shopping Sunshine Plaza. Queria escolher presentes de Natal para a família e aproveitar para cortar o cabelo. Era um trajeto familiar que já havia feito diversas vezes, uma rota que conhecia de cor. O ônibus que ele esperava teve uma pane. Por volta das 14h10, ainda foi visto debaixo de um viaduto. Pouco depois, um ônibus substituto passou por ali, mas não parou. O motorista estava tentando recuperar o tempo perdido. Ele entrou em contato com a central, pedindo que enviassem outro ônibus. Quando já o próximo finalmente chegou, alguns minutos mais tarde, o ponto já estava vazio. Daniel não estava mais lá. Daniel James Morcombe nasceu junto com seu irmão gêmeo, Bradley, e o irmão mais velho, Dean. Os pais, Bruce e Denise, viviam com os filhos na cidade de Palm Woods, na ensolarada região costeira de Queensland. O pai lembrava que Daniel, desde pequeno, era gentil e atencioso com todos à sua volta. Tinha um jeito tímido, especialmente com desconhecidos, mas dentro de casa, entre os seus, irradiava alegria e energia. Era educado, pontual e obediente. Assim o conheciam os mais próximos. Amava a natureza, os animais e brincar com os irmãos. Seu sonho era, quando crescesse, trabalhar ajudando os animais. A vida na família Morcombe era simples e tranquila. Quando o relógio se aproximava das 16h15 e já começava a escurecer, a preocupação tomou conta da casa. Daniel já deveria ter voltado. Os pais perguntaram aos irmãos se tinham visto ele, mas ambos estavam ocupados com amigos naquele dia. Denise decidiu ir até o ponto de ônibus. No caminho, viu um guincho rebocando o ônibus quebrado. Daniel não estava por perto. Então, ela ligou para a empresa de transporte. Lá confirmaram que nenhum motorista havia pego alguém com a descrição dele. Pouco depois, por volta das 19h30, as autoridades foram acionadas. Já no dia seguinte, a imagem do adolescente apareceu nos noticiários. As buscas contaram não só com a polícia, cerca de 50 voluntários e helicópteros de resgate varreram a região, mas sem sucesso. Os irmãos lembraram como se arrependeram de não terem ido com ele. Ele tinha convidado, mas eles tinham outros planos. As buscas se intensificaram, verificavam até áreas alagadas e locais mais afastados. Mergulhadores foram mobilizados e voluntários exploraram campos e matas. Todos os recursos estavam sendo usados para entender o que havia acontecido com Daniel Morcombe. A população local se envolveu ativamente. A mobilização foi enorme. Depois, os pais e irmãos se juntaram a centenas de pessoas em uma vigília. Denise e Bruce passaram a querer aparecer frequentemente na mídia, pedindo apoio e mantendo viva a lembrança do filho. 2 semanas depois, chegou um dia particularmente difícil, 19 de dezembro, quando Daniel completaria 14 anos. Para tentar reconstruir os acontecimentos daquele dia, a polícia organizou uma reconstituição, na esperança de que algum motorista que passou por ali se lembrasse de algo importante. A última vez que Daniel Morcombe foi visto foi debaixo daquela mesma ponte na Costa do Sol, naquele domingo, 7 de dezembro de 2003. A angústia dos pais só aumentava a cada dia. Só queremos que ele volte para casa, diziam. Já havia se passado 1 semana desde o último avistamento. A tensão crescia. Alguém certamente o viu. Ainda havia esperança. Todos queriam que Daniel voltasse. Estavam esperando por ele. Com o tempo, começaram a surgir testemunhas. Algumas diziam ter visto Daniel perto de um ponto de ônibus. Ele estava sozinho, entediado, desenhando com um graveto na terra para se distrair. Outras afirmavam que havia um homem ao lado dele, encostado na parede. Descreviam esse homem como abatido, com uma barba rala e uma tatuagem. Essa descrição apareceu diversas vezes. Por volta das 2h10 da tarde, Daniel já não estava mais no ponto. Pelos depoimentos, ficou claro que tudo aconteceu em cerca de 1 minuto e meio. Foi uma pausa tão curta, quase irreal. E ele sumiu.
Para chamar a atenção, foram colocadas estátuas de barro no mesmo local, uma representando o garoto e a outra um homem desconhecido visto ao lado dele. Isso gerou resposta imediata. Em poucos dias, mais de 300 mensagens foram recebidas. Pessoas relataram ter visto um carro branco suspeito circulando pelo bairro naquele dia. Em março de 2004, a central já havia recebido mais de 3.000 ligações, um recorde na história do serviço. A cada mês, novas ações eram realizadas para manter a memória viva. Mais de 50 gráficas se uniram para imprimir cerca de 2 milhões de panfletos com informações sobre Daniel. A imagem dele passou a aparecer até em embalagens de leite. Em outubro do mesmo ano, o número de relatos já ultrapassava 8.000. Foi anunciada uma recompensa de $250 mil, a maior já oferecida em Queensland. Chegou o ano de 2005, especialmente marcante para Bruce e Denise, pais de Daniel. O filho ainda não havia sido localizado, mas eles decidiram não desistir. Criaram a Fundação Daniel Morcombe. No começo, a ideia era atrair mais atenção para o caso, mas com o tempo, o projeto ganhou outra dimensão. A fundação passou a apoiar pais, professores e educadores, desenvolvendo materiais e programas voltados à segurança das crianças. Os meses viraram anos. Apesar de quase 10.000 pistas recebidas, Daniel ainda não havia sido encontrado. Sua imagem continuava a circular na imprensa ano após ano e a fundação seguia firme, garantindo que o nome dele jamais fosse esquecido. Mesmo assim, a investigação seguia com poucas respostas. Em certo momento, mais de 500 pessoas passaram a ser monitoradas, mas nenhuma das pistas levou a uma conclusão. Já era o 4º ano sem resultados. A família Morcombe, que continuava morando na mesma casa desde o desaparecimento do filho, ainda mantinha a esperança de um milagre, mas acabaram tendo que tomar uma decisão dolorosa: se mudar. O quarto de Daniel permanecia intacto, como naquele dia. Seus pertences nunca foram tocados. Os pais empacotaram tudo e deixaram o lar repleto de lembranças. Continuavam acreditando, seguiam cada pista, por mais distante que fosse. Bruce chegou a fazer suas próprias investigações. Conversava com pessoas que talvez soubessem de algo, mas, na maioria das vezes, isso não levava a lugar nenhum. Algumas pistas, inclusive, eram brincadeiras de mau gosto ou enganos. A cada dia, o medo crescia. Parecia que tudo poderia terminar sem nenhuma explicação. Mas Bruce e Denise não pensavam em desistir. Logo foi decidido realizar uma nova audiência oficial para revisar a longa lista de suspeitos e possíveis testemunhas. O pedido foi aprovado. Foram convocados para prestar depoimento o motorista do ônibus, que na época não parou, assim como pessoas que disseram ter visto um estranho nas proximidades de Daniel. Outros indivíduos já mencionados na investigação também foram chamados. Um enorme volume de documentos foi entregue ao tribunal, milhares de páginas do inquérito. Naquela altura, infelizmente, as autoridades já trabalhavam com a hipótese de que algo havia acontecido com Daniel logo após seu desaparecimento, e os investigadores passaram a buscar vestígios dele, e não mais por sua presença viva. Entre aqueles que prestariam depoimento sob juramento, estava Brett Peter Cowan, com 41 anos e pai de 3 filhos. Ele já era bem conhecido pela polícia. Seu nome havia surgido desde os primeiros dias da investigação. Além disso, havia sido interrogado poucas semanas após o desaparecimento do garoto. Desde o início, os investigadores notaram falhas em seu álibi. O relato de Brett apresentava lacunas desde o começo. O senhor consegue se lembrar do que fazia no dia 7 de dezembro? Era um domingo. Eu estava cuidando do jardim, pela manhã e perto da hora do almoço, podando árvores, organizando o quintal. Ao meio-dia, liguei para o pai do meu chefe. Queria pegar com ele um triturador de galhos. Busquei depois da 1 da tarde, mais ou menos.
Fui até lá, peguei rápido, levei uns 30, 45 minutos, por aí. Então o senhor saiu por volta da 1 e voltou entre 2:30 e 3 da tarde? Isso mesmo. O senhor viu alguém parado perto da estrada, próximo ao morro? Não, não vi ninguém. E quanto aos carros, notou algo fora do comum? Não, nada demais. Apesar disso, ainda restavam dúvidas sobre o horário exato. As testemunhas davam versões diferentes. Alguns diziam que ele voltou antes das 3, outros não tinham certeza. Os investigadores tentavam entender se havia uma janela de tempo que explicasse essas inconsistências. Brett não apenas esteve na região no horário crucial, como também carregava um histórico bastante preocupante. Seu passado incluía diversos episódios graves relacionados a comportamentos perigosos com menores de idade. Mesmo assim, em certo momento, o foco da investigação se voltou para outro homem com antecedentes parecidos, Douglas Jackway. Mas quando Brett finalmente apareceu no tribunal, os pais de Daniel, Bruce e Denise, tiveram uma reação intensa. Denise virou-se para o marido e disse baixinho: "É ele, tenho certeza." Durante o interrogatório, começaram a surgir respostas cada vez mais desconcertantes por parte de Brett. Um dos momentos mais chocantes, segundo Denise, foi quando ele declarou que não poderia estar envolvido no desaparecimento do garoto porque gostava de crianças mais novas e Daniel já era mais velho. No julgamento, também vieram à tona detalhes do passado dele. Em 1987, em Brisbane, um menino de 7 anos chamado Tim passou por uma situação traumática. Isso ocorreu em um centro infantil onde o jovem Brett, com 18 anos na época, trabalhava. Em certo momento, ele tentou convencer Tim a entrar com ele no banheiro, mas o menino recusou. Foi então que Brett agiu de forma ousada. Arrastou-o garoto à força para uma das cabines. Lá dentro, aconteceu algo que ninguém gostaria de imaginar. Tudo terminou com ameaças. Ele pressionou o pescoço do menino e prometeu que iria se vingar caso ele contasse a alguém. Tudo isso só teve fim quando uma das funcionárias do centro infantil chamou alto pelo nome de Tim. Ele tem certeza. Se ela não tivesse aparecido naquele momento, tudo poderia ter terminado de forma muito pior. Tim conta que, embora tenha saído fisicamente daquele pesadelo, uma parte dele parece ter ficado lá, como se Brett tivesse levado algo muito importante. Depois do ocorrido, Brett foi detido, mas logo libertado sob fiança e desapareceu. Ele foi procurado por 2 anos, até ser localizado em Nova Gales do Sul. Apesar de tudo o que passou, o jovem Tim encontrou forças para enfrentá-lo no tribunal. Lembrava como Brett simplesmente se sentava e sorria, como se tudo aquilo fosse um tipo de brincadeira. No fim, o tribunal o condenou a 2 anos, mas ele passou menos de 1 atrás das grades. Mais tarde, Brett se mudou para Darwin. Lá, dizia a todos que havia se transformado em outra pessoa, que havia encontrado a fé e iniciado uma nova vida. Mas, pouco tempo depois, algo terrível voltou a acontecer. Ele atacou outro menor. O menino desapareceu de um conjunto habitacional e, mais tarde, foi encontrado em um carro abandonado em estado extremamente delicado. Apesar de tudo, conseguiu sair do veículo e caminhar até um posto de gasolina próximo. Tinha a clavícula fraturada, um pulmão ferido e seus olhos apresentavam um sangramento intenso por falta de oxigênio. Brett foi capturado novamente. Desta vez recebeu uma sentença de 7 anos, mas cumpriu apenas 4. Mais tarde, soube-se que Peter Cowan, o verdadeiro nome de Brett, havia passado por avaliações psicológicas. Um dos especialistas o descreveu como um mentiroso compulsivo com sinais de um transtorno que impede quase totalmente a empatia com os outros. O que ele fazia com os menores deixava marcas profundas, não apenas físicas, mas também emocionais. E ficava claro, tudo aquilo poderia se repetir. Quando ele foi a julgamento pelo caso de Daniel e as audiências estavam chegando ao fim, Brett olhou nos olhos dos pais do rapaz e declarou:
Não tenho nada a ver com o desaparecimento de Daniel. Absolutamente nada. Após essa declaração e com a chegada de um novo grupo de investigadores, o caso ganhou força novamente. Foi iniciada uma operação secreta e complexa que durou 4 meses. O objetivo era descobrir se Brett realmente tinha ligação com o desaparecimento de Daniel. Ele recebeu o codinome P7. Foi usada uma técnica conhecida como o Senhor Grande. Trata-se de uma metodologia em que policiais infiltrados criam uma organização criminosa fictícia para ganhar a confiança do suspeito. Quando ele já se sente parte da gangue, é convidado a conhecer o chefe, um líder inventado. Na verdade, trata-se de um investigador experiente que propõe um avanço dentro do grupo se o suspeito passar por uma espécie de entrevista. E é nesse momento que, muitas vezes, eles começam a falar. Um dos agentes conheceu Brett em um voo com destino a Perth. Se apresentou como membro de uma organização poderosa e convidou Brett a entrar no esquema, prometendo muito dinheiro. Brett se mostrou interessado imediatamente. Ao longo de vários meses, foi sendo inserido cada vez mais fundo na rede fictícia. Participava de tarefas, fazia negociações, cobrava dívidas, comprava e revendia armamentos, até que, finalmente, foi avisado. Estava pronto para conhecer o chefão. Esse profissional era, sem dúvida, um verdadeiro especialista em obter confissões. As câmeras no quarto de hotel já estavam ligadas, e logo a longa conversa começou. Ninguém esperava que Brett fosse falar tão rapidamente. Eu pensei muito sobre tudo isso, começou ele. Acho que era isso que esperavam de mim, e algo veio à tona. Precisamos conversar. Acrescentou que tinha ido até lá por outros motivos. Mas naquela noite, descobriu algo que o fez deixar tudo o resto de lado. Disseram que você teve algo a ver com o caso do Daniel Morcombe, que foi você mesmo. Para ser sincero, isso não me assusta, disse ele. Melissa, mas eu preciso saber como agir daqui para frente. Posso ajudar, posso providenciar um álibi, sumir com as coisas, mas preciso entender exatamente o que fazer. Você entende, né? Ele perguntou se havia algum motivo para se preocupar com provas que pudessem incriminar. Tipo, vai que ficou alguma coisa como DNA por aí. E claro, o principal, ninguém tinha encontrado o próprio garoto até então. Isso também deixava o Brett intrigado. Eu vi ele quando voltava para casa. Tinha um ônibus parado, parecia ser da Sunbus. Aí foi que notei o Daniel. Sabendo que ele provavelmente não teria como sair dali, estacionei o carro um pouco adiante, contou ele. Fiquei parado ali, como se estivesse esperando também, observando, para garantir que não tinha ninguém por perto. Quando um segundo ônibus passou, Brett decidiu que era a hora. Levou o garoto para longe, algo em torno de meia hora de viagem, rumo a uma fazenda antiga e abandonada. Mais tarde, o pai de Daniel diria que o filho provavelmente percebeu logo que estava em perigo, principalmente quando a estrada foi ficando mais estreita e o lugar mais isolado. A mãe contaria que, quando ele era pequeno, tinha medo à noite e dormia no chão ao lado da cama deles. Brett parou em uma das casas, levou Daniel para dentro. Eu conhecia aquele lugar, disse ele. Só escondi ele debaixo de uns arbustos e voltei depois para resolver tudo direito. Quando perguntaram o que tinha acontecido dentro da casa, ele respondeu rápido: nada. Aconteceu. Ele ficou assustado, eu também. E simplesmente segurei ele pelo pescoço. Quanto tempo durou tudo? Ele não disse com exatidão, mas segundo a polícia e especialistas, tudo teria acontecido na primeira hora após o desaparecimento do jovem. Depois disso, conforme confessou Brett, ele levou Daniel por uma encosta e jogou os pertences dele em um riacho ali perto. Quando terminou seu relato, os agentes disfarçados o convenceram a mostrar o local exato. Sob o pretexto de que iriam ajudá-lo a eliminar qualquer coisa que pudesse expor a verdade, seguiram com ele para um lugar cerca de 70 quilômetros ao norte de Brisbane.
A polícia, escondida no mato, esperava com paciência enquanto Brett se aprofundava na vegetação. Aquele era o momento que a equipe havia preparado por muito tempo. Polícia! Fica aí mesmo, Brett. Não se mexe. Só fica parado. Brett Cowan, Steve Blanchard, detetive sênior do setor de investigação de Brisbane. Você conhece o Ross Hutton, né? Sunshine Coast, CLB. Não conheço. Não conhece? Tá bom. Brett, estamos conduzindo uma investigação sobre o desaparecimento e falecimento do Daniel Morcombe. Sim. Você sabe que já conversamos sobre isso com você antes? Sei. Preciso te avisar. Você não é obrigado a falar com a gente agora. Entendi. Você tem o direito de permanecer em silêncio, não precisa responder perguntas nem dar explicações. Entendeu? Sim. Então só me fala que tô detido, é isso? Ainda não. Só se você concordar em ficar e conversar com a gente. Asa, não, vocês só querem me prender. Tudo bem. Você está detido em conexão com o caso do Daniel Morcombe. Beleza. Então agora estou oficialmente envolvido no caso do Daniel Morcombe. Brett foi levado sob custódia. Foi formalmente acusado de sequestro, privação de liberdade, conduta imprópria com menor e interferência em processo relacionado a vestígios. Passou-se uma semana até que, na área indicada por Brett, os investigadores encontraram um par de tênis. Logo em seguida, foram localizados um short, um cinto e uma peça íntima bastante danificada. Mais tarde, no mesmo local, surgiram 3 fragmentos de ossos. Através da análise do DNA, coletado de uma escova de dentes de Daniel, foi possível confirmar que os achados estavam, de fato, relacionados a ele. Boa noite. Depois de quase 8 anos de buscas, a polícia confirmou: os vestígios pertencem ao adolescente Daniel Morcombe. Os resultados da perícia nos 3 fragmentos de osso encontrados numa área de vegetação densa, próxima a Berrois, coincidiram com o perfil genético de Daniel. Diretamente do local dos acontecimentos, fala a repórter Amanda Abate. Amanda, como a família Morcombe está lidando com essa notícia? Sharon, eles passaram o dia rodeados pelos mais próximos, tentando absorver o que ouviram. Por volta das 8 da noite, especialistas do laboratório em Adelaide confirmaram: os vestígios localizados pertenciam mesmo a Daniel. As buscas completas duraram 3 meses. No final, foram descobertos 17 fragmentos ósseos. Ainda levaria mais um ano até que a família recebesse autorização oficial para organizar a despedida. Isso aconteceu quase 9 anos após o desaparecimento. Mais de 2.000 pessoas participaram da cerimônia. A comunidade local compareceu em peso para prestar solidariedade e demonstrar carinho. O caso de Daniel Morcombe se transformou numa das maiores investigações da história de Queensland e, infelizmente, teve um desfecho doloroso. O nome de Brett Peter Cowan permaneceu em sigilo por muito tempo. Mas, após um pedido feito pelos pais de Daniel, a justiça suspendeu a restrição. Bruce, o pai de Daniel, declarou que, desde a prisão de Brett, tudo passou a fazer sentido. Ele já se destacava desde os primeiros interrogatórios, e isso por causa de seu histórico. Eu percebi na hora que era ele. Estava tudo simples demais, recordou Bruce. A explicação dele era inconsistente, e o passado como um livro aberto. Os investigadores que lidaram com ele no início perceberam falhas em seu álibi, mas por algum motivo aquilo não foi adiante. Brett Peter Cowan negou envolvimento no desaparecimento de Daniel Morcombe. O julgamento durou 1 mês, com depoimentos de 116 testemunhas e mais de 200 evidências apresentadas. O próprio Brett optou por não se manifestar e seguiu alegando inocência. Passaram-se mais de 10 anos desde a tragédia até que o júri finalmente anunciasse seu veredito. No dia 14 de março de 2014, ele foi considerado o culpado em todas as acusações. A justiça o condenou à prisão perpétua, com possibilidade de revisão apenas após 20 anos.
No momento da leitura da sentença, ele não demonstrou nenhuma reação, algo que pouco surpreendeu. Essa decisão marcou o encerramento da maior operação policial da história de Queensland e a mais extensa busca por desaparecidos da Austrália até então. Para a família Morcombe, que perdeu um filho e um irmão, essa sentença representou ao menos um pequeno alívio. Eles conseguiram justiça como haviam prometido. Foi a confissão feita por Cowan sob disfarce, durante interações com pessoas que fingiam ser parte de um grupo criminoso, que virou o jogo. A operação durou mais de 4 meses e começou logo após ele embarcar em um voo saindo de Perth, voltando de um interrogatório ligado a uma investigação anterior, no ano de 2011. Ele se vangloriava diante dos novos amigos de que a polícia nunca conseguiu provar nada. Mal sabia ele que cada palavra estava sendo gravada. O júri não acreditou na versão de que a confissão teria sido inventada e que o verdadeiro responsável seria outro homem com histórico complicado. Eles aceitaram que tudo aconteceu numa estrada deserta, onde ele avistou Daniel, o atraiu para um local isolado e cometeu algo irreversível. Este veredicto é o resultado de um trabalho sem precedentes por parte dos investigadores. Mais de 10.000 depoimentos foram colhidos e em determinado momento havia mais de 500 pessoas na lista de suspeitos. Desde o início, os familiares de Daniel foram a principal força motriz na busca pela verdade. Todos os dias, eles viviam com a dor de lembrar daquele jovem de camiseta vermelha que nunca voltou para casa. A mãe de Daniel, Denise, contou que, no momento em que o veredicto foi anunciado, lembrou-se da promessa que fez ao filho: lutar por justiça. Sentiu um imenso alívio. Havia cumprido sua palavra. A primeira coisa que quis fazer foi ir até onde ele não está mais e dizer: "Nós não falhamos com você." Brett tentou recorrer da sentença, mas todas as suas tentativas foram negadas. E agora uma notícia recente. A Suprema Corte em Brisbane rejeitou de forma definitiva o pedido de reavaliação do caso. Isso significa que ele permanecerá privado de liberdade pelo resto da vida por causa do que ocorreu na Costa do Sol em 2003. Ele já havia recorrido ao Tribunal Estadual, mas também recebeu uma negativa. Aquela foi sua última chance. Assim como muitos outros, os que o cercavam na unidade prisional também não demonstravam simpatia por ele. Durante o tempo de reclusão, ele foi alvo de agressões mais de uma vez. Em uma ocasião, outro detento despejou água fervente sobre ele, causando danos sérios. Em outra, ele sofreu ferimentos após um ataque dentro de uma área de segurança máxima. Cowan sabia que, ali dentro, não era apenas mais um preso. Os demais condenados falavam abertamente que, caso tivessem oportunidade, iriam acertar as contas com ele por causa da história ligada a Daniel Morcombe e outros episódios perturbadores do passado. A família Morcombe optou por não comentar esse episódio, mas em uma de suas últimas entrevistas, Denise declarou: "Espero que sua vida seja de solidão e sem calor humano." Atualmente, ele está detido no Centro de Custódia de Wollaston. Um dos funcionários relatou que Cowan se comporta de maneira educada, não por respeito, mas porque sabe que somente os agentes penitenciários podem conter a hostilidade dos demais. Durante quase 10 anos, Bruce e Denise dedicaram suas vidas à busca por respostas e a ações em benefício de outras pessoas. Denise contou que apenas depois que Brett foi condenado, conseguiu pela primeira vez parar, olhar os pertences de Daniel e lidar com o que vinha adiando há tanto tempo. A história de Daniel impactou o país inteiro e marcou um ponto de virada nas discussões sobre segurança infantil na Austrália. A perseverança e a força interior de seus pais inspiraram muita gente. O trabalho da Fundação Daniel Morcombe é realmente notável. Desde o início, sua missão tem sido retribuir à sociedade todo o apoio que a família recebeu desde o dia do desaparecimento de Daniel. Hoje, a Fundação é uma das organizações sem fins lucrativos mais conhecidas da Austrália na área de proteção de crianças.
Todos os anos, milhares de pessoas em todo o país vestem vermelho, a cor que Daniel usava quando foi visto pela última vez, como parte do Dia Nacional de Ações pela Segurança Infantil. Ele ocorre na última sexta-feira de outubro e ficou conhecido como Dia de Daniel. É a maior data dedicada à proteção de crianças na Austrália. A abertura é feita com uma caminhada simbólica de 4 quilômetros, exatamente a distância que Daniel não conseguiu percorrer para chegar em casa. Pais, responsáveis e educadores são incentivados a conversar com as crianças sobre segurança pessoal, enquanto escolas, creches, empresas e comunidades inteiras se unem para reforçar uma mensagem clara: proteger as crianças é dever de todos. Bruce e Denise também se encontraram com Tim, o primeiro a ter passado por uma situação difícil com Brett, para lhe dizer pessoalmente: Brett não poderá mais fazer mal a ninguém. Bradley, irmão gêmeo de Daniel, emocionou a todos no seu casamento ao carregar fotos em homenagem ao irmão ausente. Dessa forma, ele também fez parte desse dia tão importante. Mais tarde, Bradley teve um filho, e o nome do meio da criança é Daniel. O irmão mais velho de Dean também se tornou pai. A filha dele nasceu exatamente no mesmo dia em que o país celebrava o Dia de Daniel. Todo Natal, a família deixa um lugar vazio à mesa e coloca uma foto de Daniel ao lado. Eles fazem questão de manter o nome dele presente, ajudando outras pessoas e garantindo que nunca seja esquecido.